Hoje em dia, nós temos muito acesso à informação. Muito. E nós que somos cristãos, nós temos uma diversidade enorme de pastores que estão nas redes sociais. E nós conseguimos, através do Instagram, eu sigo vários pastores que colocam mensagens ali. Tem o YouTube também, com pregações maravilhosas. As nossas mensagens aqui agora também a gente coloca no YouTube. Os devocionais que eu faço, eu até fiz um canalzinho lá no YouTube meu e coloco as minhas pregações, os meus devocionais, para que tenha uma memória, né? Daqui 10 anos, assim, olha só, que eu ministrava. Tinha tantas coisas que eu ministrava e passava só pelo grupo de WhatsApp e que se perdeu. E ali é uma maneira das pessoas terem um acesso maior. Então, hoje em dia, os pastores fazem a oração da manhã, a oração da noite, a oração forte da madrugada, né? E não estou falando mal, não. Eu acho muito bom. Porque isso dá um acesso a pessoas que não querem ir na igreja. Claro que às vezes também é meio perigoso, porque algumas pessoas um pouco se acomodam, né? Os cristãos que hoje em dia, eu gosto do pastor fulano, eu escuto só as pregações dele, eu quero ouvir sobre um determinado assunto e eu escolho o assunto, né? Então existe uma facilidade, mas existe também um perigo nisso de nós nos acomodarmos e ficarmos somente com um pastor de YouTube. Mas eu me lembro, eu ainda sou também de uma época que a informação nós comprávamos, eu comprava DVD para escutar as ministrações, tem gente que, né, tinha que comprar VHS. Eu também sou da época do VHS, mas é que eu não era cristã naquela época. Quando eu me conheci a Cristo, já estava nos DVDs. A gente comprava DVD, alugava para ouvir as ministrações. Eu comprava um monte de livros, porque nós não tínhamos a facilidade que nós temos hoje. Então era a Bíblia de estudo, eram pilhas de livros para te ler e ter o conhecimento sobre determinado assunto. E tudo isso é muito bom. Ter o conhecimento é muito bom, porque a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o que liberta é a palavra, é conhecer a verdade, que é a palavra. Isso vai nos libertar. Por isso que todos os nossos cultos que tem a palavra é um culto de libertação. Porque você está sendo liberto na medida que você está ouvindo a palavra. Amém? Mas nós temos que pensar que existe também um perigo naqueles que só ouvem, que só adquirem conhecimento, que só leem e não praticam a palavra. Então, nessa noite, o que eu gostaria de falar para vocês é fazer uma pergunta. Você fala sobre Deus? Você busca aprender sobre Deus? Ou você tem intimidade com Deus? Ou você fala de Deus? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer hoje. Porque hoje em dia tem muito conteúdo. Mas a pergunta é se nós estamos de fato vivendo com Deus. Ou será que nós estamos só aprendendo a respeito de Deus? São coisas bem diferentes. Não é a mesma coisa. Uma coisa é você aprender sobre, outra coisa é você viver com Ele. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Porque aprender sobre Deus enche a nossa cabeça. Mas viver com Deus transforma a nossa vida. Muitas pessoas estão cheias, decoram versículos, sabem tudo da palavra, mas o coração ainda é vazio. Eu me lembro quando eu estava no processo de conversão, eu era adolescente, já era jovem, já tinha saído adolescente, já era jovem. E tinha uma pessoa que eu conhecia, que era do trabalho lá da minha mãe, e ele sabia que eu estava me convertendo, que eu estava indo na igreja, e ele vinha para mim assim: tu sabe onde está escrito, qual versículo da Bíblia que está tal coisa, porque tu sabe onde é que... E eu não sabia nada, eu estava aprendendo, eu estava recém me convertendo. Mas eu conhecia a vida daquele homem, esse era o perigo. E eu falei assim: não, eu não conheço, comecei a me acanhar. Porque está escrito em tal lugar. Eu falo assim, aí eu falei assim para ele: eu posso não saber muito, mas o pouco que eu sei eu pratico. E tu, tá praticando? Eu sabia que ele estava desviado, né? Bom, eu só sei que ele nunca mais me perguntou nenhum versículo da Bíblia. E aquilo foi uma coisa tão inocente. Quando eu falei, eu estava aprendendo sobre a palavra, né? Conhecendo a respeito das escrituras. E assim são muitas pessoas. Elas sabem histórias, elas sabem tudo da Bíblia, de capa contra capa. Mas na primeira situação de perigo, no primeiro desastre, na primeira tribulação, elas estão sem chão.
Porque a casa está firmada na areia, não está firmada na rocha. E essa é a diferença daquele que só busca aprender, aprender, aprender. E nada contra aprender, nós precisamos aprender a respeito da palavra. Mas fica somente nisso. Não busca intimidade com Deus, não busca um relacionamento. Imagina eu casar com Tarso e cada um morar na sua casa, ou a gente não conversar. Nós não vamos ter um relacionamento. Nós vamos ter somente um papel assinado. Existe uma diferença entre você conhecer a pessoa e você se relacionar com a pessoa, a ponto de você ter uma intimidade de só olhar e você já sabe o que a pessoa está sentindo. Quantos anos nós já estamos casados, vocês aqui que são casados, você olha o seu cônjuge e já sabe, você já acordou com o pé esquerdo hoje. Nem vou falar muito, já acordou com o pé esquerdo. A gente já sabe só no olhar. E será que com Deus é assim? Você sabe, conhece o teu cônjuge só no olhar porque você já adquiriu um nível de intimidade que a pessoa não precisa mais abrir a boca. Mas será que com Deus nós conseguimos atingir esse nível de intimidade? Que tu tá passando por uma determinada situação e tu não precisa nem abrir a tua boca para orar, que Deus já começa a ministrar no teu coração, e tu fala assim, Deus, já sei o que eu tenho que fazer, tu já começa a ter um nível de conversa com Deus íntimo, que não é aquela oratória, ó Senhor, meu Pai Celestial. Gente, nada contra quem ora assim, acho muito bonito, gostaria, né? Mas às vezes são só palavras. São só palavras e nós precisamos, eu não quero que você pense, fulano, não, pense em você. E como tem sido o teu comportamento diante de Deus. Eu gostaria de ler com vocês, não precisam abrir, eu até anotei os versículos para a gente ser mais rápido. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz assim, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vejam bem que se vocês só ouvirem e conhecerem, mas não praticarem, vocês estão enganando a si mesmos. Estão se enganando. Quantas pessoas estão dentro de igrejas cheios, mas vazios? Cheios de conhecimento da palavra, mas vazios porque não praticam. Eles estão enganando a si mesmos e vivem uma vida no engano. Aprender sobre Deus nos faz parecer firmes. Mas viver com Deus nos sustenta quando ninguém vê. Porque muitas pessoas gostam de viver de aparência. E quem gostava de viver de aparência eram os fariseus. Eles eram doutores da lei de Moisés. Eles sabiam tudo. E eles gostavam de orar em voz alta, no meio dos outros. Eles gostavam de entregar o seu dízimo, as esmolas, na frente dos outros, para que todos pudessem ver o quanto eles são perfeitos. Mas tem um texto em Mateus 23:3 que diz assim, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam aquilo que pregam. Tudo o que eles falarem vocês façam, porque eles sabem tudo. Mas não façam o que eles estão fazendo porque eles não praticam. E quantos hoje em dia estão nessa aparência, nessa casca de fariseu que fala, quantas pessoas são eloquentes, né? Que tem aquele dom da comunicação, que tu olha assim e tu fica até anestesiado com aquilo, assim, nossa, que lindo, que maravilha. Mas aquilo parece que fica no âmbito da alma, sabe? Aquilo fica no âmbito do conhecimento, te dá conhecimento, enche o teu ego, mas a tua vida não muda. A vida da pessoa não muda. Porque é uma vida de fariseu, é uma vida de casca, é uma vida de aparência, é uma vida de mostrar para o outro o quanto é espiritual, mas na verdade é extremamente vazio. E isso é muito, muito perigoso. Se importar com a aparência e não com aquilo que o teu coração está cheio. Isso nós vemos muito e nós precisamos tomar o cuidado para não ser nós como fariseu, cheios da palavra, doutores da palavra. Estamos num círculo conversando e parece que tem algumas pessoas que parecem que querem mostrar que sempre que sabem mais, que sabem mais, que sabem mais.
Nós temos que tomar o cuidado para não ser como essas pessoas. Seja humilde. A gente precisa escutar mais do que, né? Tem gente que eu gosto, tem gente que diz assim que nós temos 2 ouvidos e uma boca. É porque a gente tem que ouvir mais do que e falar menos. Tem um versículo que eu gosto, que tá, acho que em Salmos ou Provérbios, acho que Provérbios, que diz que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Eu memorizei, porque eu achei tão interessante que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Porque muitas vezes a sabedoria está no silêncio e não em muitos falatórios. Em muitos falatórios. Outros que eu gostaria de falar também é a respeito dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, Eli era sacerdote. Ofni e Finéias eram filhos de Eli e eles eram responsáveis pelo tabernáculo ali, pelas ofertas, recolhimento das ofertas das pessoas e arrumar, né? É como se fosse hoje a igreja, teu pastor e as pessoas que trabalham no templo. Vamos colocar para os dias atuais. Ofni e Finéias eram homens extremamente perversos. A Bíblia diz, e eu gostaria de ler para vocês, 1 Samuel, que diz assim: os filhos de Eli eram ímpios e eles trabalhavam no templo. Eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo as ofertas do Senhor. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo, aqui o pai, né, ele falando com os filhos, de todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que eu escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se o homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir a seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá? Seus filhos, contudo, não lhe deram atenção a respeito de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes e o sacerdócio, ele exige santidade. Eles eram homens que roubavam as ofertas do templo, eles se deitavam com as mulheres que trabalhavam no templo. Todos sabiam disso. Chegou nos ouvidos do pai, o pai os aconselhou e nada eles fizeram. Eles caíram mortos pelo pecado. E quantos, aqui se tratando, infelizmente, do sacerdócio, do templo, da casa do Senhor, se naquela época já acontecia isso, hoje, infelizmente, acontece. Dentro de muitos lugares, independente da religião, independente de placa. Pessoas que estão no templo servindo, pessoas que eram para estar se consagrando, estão pregando em pecado. E muitos sabem e nada fazem. E o pior, aqueles que estão fazendo nem se arrependem. Meus amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. E por causa desse pecado deles, na época, eles perderam. Eu até escrevi aqui, o pecado afetou toda uma nação, porque por esse motivo do pecado deles, Israel perdeu a arca e foi envergonhado perante o inimigo. O pecado deles no templo não só prejudicou eles, o pai, mas toda uma nação. Toda uma nação. O pecado existente dentro da casa de Deus leva muitos a afundarem nesse mesmo barco. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado ao local onde nós estamos indo. As pessoas que nós estamos ouvindo. Porque infelizmente hoje existe todo e qualquer tipo de pessoa nos púlpitos pregando ou na rua falando. E nós precisamos tomar muito cuidado porque muitas vezes estamos debaixo da autoridade de pessoas que não estão levando a sério as coisas de Deus. E isso é muito sério. Isso é muito sério porque abre portas na vida da pessoa e na nossa vida, se nós estamos debaixo dessa liderança, que nos leva ao pecado, que nos leva a coisas que às vezes a vida da gente só dá para trás, mas porque nós estamos debaixo de uma liderança que não teme a Deus, que não teme ao Senhor. E isso é muito preocupante, muito preocupante. Então, é a diferença entre você aprender
Aqui eles trabalhavam no templo. Eles não só sabiam a respeito das leis do Senhor, mas eles trabalhavam no templo, mas não praticavam. Porque uns conhecem e não praticam, mas outros conhecem, vivem numa vida de pecado, conhecendo a palavra de Deus, servem ao Senhor, mas vivem uma vida totalmente contrária. E vive por quê? Porque não, as consequências, os frutos não colhe os frutos, mas uma hora, meus amados, tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Teve uma hora que Ofni e Finéias colheram. E esse pecado deles levou à morte deles. Levou à morte deles. Um outro exemplo que eu gostaria de dar também é do jovem rico. O jovem rico, ele conhecia os mandamentos, ele guardava os mandamentos, mas ele não conseguiu se desprender das riquezas dele. E esse que foi o perigo. Vejam bem, nós temos um outro tipo de pessoa, ou temos que tomar cuidado para que nós mesmos não sejamos assim. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos pessoas que se santificam, que guardam, que praticam, mas tem certas coisas que nisso aqui eu não consigo. Nessa área da minha vida aqui não, Senhor, não mexe nessa área da minha vida, essa aqui é o meu pecadinho de estimação. Eu leio as escrituras, eu conheço as escrituras, eu pratico 99,9%, mas isso aqui não, Senhor. E eu gostaria de ler essa passagem que é muito interessante. Está no livro de Mateus, capítulo 19, que diz assim, falando da história do rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e perguntou, Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Veja que pergunta inteligente. O que eu faço para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Mestre, o que eu faço de bom para herdar a vida eterna? Aí Jesus respondeu, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Veja, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Jesus já cortou ali as facas tramontina. Bom só existe um, meu filho, é Deus. Tu não vai ser bom nunca. Para começar, bom somente um. Mas, se você quer saber, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Respondeu Jesus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem respondeu, mas tudo isso eu faço. Parece às vezes até nós, né? Não, Senhor, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas ilícitas, nem lícitas, eu honro, às vezes parece nós, né? Eu não tenho pecado algum, eu não tenho erro nenhum, Senhor. É que nós, né? Isso eu faço tudo. Parece a gente agindo um diálogo nosso com Jesus. Isso tudo eu faço. O que ainda me falta? Se eu já faço tudo isso de bom, já pratico os mandamentos, o que ainda me falta? Perguntou o jovem. Aí Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, porque você já faz tudo isso, mas se você ainda quer ser elevado à perfeição, porque fazer isso parece às vezes simples, mas às vezes é complicado, mas se você já pratica tudo isso e quer ser perfeito, Jesus conhecia aquele homem, porque olha só o que ele falou, se você quer ser perfeito, vende todos os teus bens, dê o teu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Ouvindo isso, o jovem se afastou triste porque tinha muitas riquezas. Nisso ele era apegado, ele já praticava todos os mandamentos, ele fazia tudo. Não, Senhor, eu já faço tudo isso. Não, me dá mais uma coisa mais difícil aí. E Jesus parece que foi assim, na ferida. Jesus pegou na ferida daquele homem. Porque ele era extremamente rico. Não, então faz o seguinte, vai, vende tudo e me segue. Vende tudo e me segue. Esse jovem rico, a Bíblia não fala a respeito do nome dele, só fala jovem rico. Ele tinha o conhecimento, ele praticava tudo. Mas faltava entregar aquilo que ele não conseguia. Aquilo que ainda prendia ele. E a minha pergunta é, será que nós ainda temos alguma coisa que nos prende?
Será que... Vamos parar para pensar, às vezes a gente quer pensar no outro, né? Ah, o fulano, não. Porque quando eu li a história do jovem rico, parece, ai Senhor, olha, eu já pratico tudo isso. Mas Jesus te conhece, ele vai assim, ó, como um certeiro, uma flecha. Mas tal coisa eu ainda não consigo me desprender. O que na minha vida, o que na tua vida, tu não consegue ainda te desprender? Talvez seja alguma pessoa que tu precisa liberar perdão, ou precisa pedir perdão. Talvez seja algum comportamento teu, talvez seja um temperamento teu. O que a gente ainda não consegue se desprender? Deus está perguntando hoje. É uma oportunidade hoje da gente parar um pouco para pensar no que a gente tem que se desprender. Como esse jovem rico, que ele era aquele crente assim, perfeito, mas que escondia algo que Jesus conhecia. Meus amados, Deus te conhece. Você pode até esconder de todo mundo, até do teu cônjuge, mas Deus conhece o nosso coração. Dentro de 4 paredes, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, desde o momento que a gente nasceu até a nossa morte, Deus nos conhece. E só Ele sabe o que a gente precisa consertar. E Ele vai vir na tua ferida. Ele vai vir na tua ferida. Mas não é para que tu chore, não é para que tu fuja da igreja, não é nada disso. É para que tu te conserte, é para que tu amadureça melhor e cresça. E passa para outra. E vira a página. Porque às vezes a gente está uma vida inteira na mesma página, parece que a nossa vida não caminha. Mas a nossa vida não consegue ir adiante enquanto a gente não consegue consertar certas coisas na nossa vida. Que nem esse jovem rico. Ele era maravilhoso, ele era perfeito, mas ele tinha os seus defeitos. Parecia perfeito, na verdade, né? Jesus, ele quer que a gente conheça, mas pratique. E às vezes algumas coisas vai ser difícil, vai doer. Vai cravar na ferida ali, uma faca na ferida. Mas não é para que a gente chore, não é para que a gente esmoreça e nem para que a gente fuja da palavra, nem de Deus. Mas é para o nosso crescimento. Então, conhecer a palavra é importante, mas viver a palavra é muito mais importante. Porque senão nós vamos, como diz a Bíblia, a gente leu lá no início, nós vamos passar uma vida enganados, uma vida se enganando. E eu gostaria de dar alguns exemplos, rapidamente, de pessoas na palavra de Deus que são exemplo para nós, como a vida de Abraão. A Bíblia diz no livro de Tiago que ele diz assim, que ele foi chamado amigo de Deus. Abraão creu em Deus e foi creditado como justiça. Por isso ele foi chamado amigo de Deus. Abraão, ele não só conhecia Deus, mas confiava e obedecia. Quando Deus diz assim, ó, sai, né? Não, sai da tua terra, da tua parentela, foi... é esse aí mesmo. Em Gênesis 12, o Senhor disse, né? Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da tua família, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão pegou a esposa dele e Ló, seu sobrinho, e foi. Ele tinha tanta intimidade com Deus que ele ouvia Deus e ele obedecia. E ele obedecia prontamente. E nós conseguimos fazer isso quando a gente consegue ouvir. Mas muitas vezes na nossa vida nós não conseguimos ter uma direção porque nós não estamos ouvindo. E nós conseguimos ouvir e obedecer quando nós somos íntimos. Isso é um perigo. Daniel conhecia a lei de Deus, vivia em obediência e orava 3 vezes ao dia. E não era um orava assim, eu oro quando eu estou no banho, eu oro quando eu estou andando de carro. Não, ele parava e orava para ter um momento de relação e intimidade com Deus. Não é aquela oração do piloto automático, obrigada Senhor por esse dia, abençoa o meu dia, Senhor, obrigada. Sabe aquela oração que a gente deita na nossa cama? Tá, tira pedra quem nunca fez isso. Deitou na cama, tá cansada, nem orei hoje, Senhor, obrigado. Obrigado pela minha família, pela minha casa, pelo meu marido, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo meu trabalho, obrigado em nome de Jesus, amém. Pois nem termina e já tá dormindo. Eu já fiz isso. Mas isso é entrar no piloto automático. Porque Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, o que tirou ele foi
o que salvou ele foi exatamente porque ele conhecia o pai que ele tinha. Mas a gente viveu uma vida de oração no piloto automático, às vezes nossa rotina tá uma loucura, a gente não tem tempo, a gente entrou no piloto automático na oração, mas a nossa vida não pode ser inteira no piloto automático, porque um dia a gente pode estar na cova dos leões. E quem vai vencer? Se eu vivi uma vida no piloto automático, uma vida ou reclamando, Senhor, eu ouço e pratico. Senhor, eu ouço, mas não pratico. Eu ouço, pratico, mas reclamo. Eu vivo uma vida no piloto automático nas minhas orações. Um dia, meus amados, eu não sei, aqui todos são maduros. Um dia vocês já se depararam com os leões. Na cova, não tinha nem para onde fugir. E nem sei também se tudo aberto a gente ia conseguir fugir. Quem vai nos salvar? Se a gente não tem um nível de relação. Aqui Daniel tinha um nível relacional com Deus muito grande. E o meu nível de relação com Deus como tá? A intimidade sustentou ele naquela cova. E a minha pergunta que eu faço hoje é: será que a minha intimidade com Deus que eu estou tendo vai me sustentar na hora que eu estiver na cova com o leão? Ou será que eu vou morrer? Ou será que nós vamos morrer? Muitos morrem. Muitos desistem de Deus. Muitos desistem de Deus. Porque foram mortos pelos leões na cova. Mas a culpa não é de Deus. A culpa não é da igreja. A culpa não é do pastor e nem do irmão do meu lado. Se eu não tenho um nível de intimidade com Deus, eu coloco a culpa em todo mundo. Todos são culpados. Eu não. Todos são errados. Eu não. Nós precisamos tomar muito cuidado quando nós chegamos num nível em que todos estão errados, só eu estou certo. Será? Nós precisamos rever muitas coisas. Rever muitas coisas. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi teve muitas falhas. Todos nós somos maduros na palavra aqui. Não preciso nem contar as incontáveis falhas de Davi. Mas ele podia até falhar, mas ele se arrependia de coração. Quantos de nós estamos nos arrependendo da boca para fora? Eu me arrependo, mas na verdade não se arrepende. Volta lá e pratica de novo. E passa uma vida na prática do pecado, porque na verdade teve só um remorso do que fez. E não realmente se arrependeu daquilo. Davi se arrependia de verdade. Se arrependia de verdade. Nós precisamos buscar uma intimidade. Precisamos conhecer a Deus, sim. Porque a palavra diz que a gente precisa conhecer a própria palavra. Mas nós precisamos ser praticantes e não só ouvir. Se vocês estão aqui hoje só ouvindo, mas não saírem por aquela porta, não praticarem, de nada valeu a pena. Aqui vira só um clube social, a gente se vê, conversa, bate um papo, mas a nossa vida precisa ser transformada verdadeiramente, amém? Transformada, porque senão nós vivemos numa religiosidade, numa vida de teoria. Quantos vivem discutindo teoria e doutrinas? Não porque a minha doutrina é assim, não porque a minha é assado, porque eu creio nisso, eu creio que todos são salvos, não, Deus é que escolheu, não, cada um tem o livre-arbítrio. E vivemos numa vida inteira lutando e degladiando para ver quem está mais certo. Ora, se a Bíblia diz que eu tenho que amar até o meu inimigo, se eu tenho que amar o meu próximo, vale a pena ficar nessa briga de quem é mais forte, quem é melhor, quem está mais correto? Quando na verdade é uma vida de intimidade e obediência com Deus, é que na hora da tribulação, na hora do sufoco, na hora que eu tiro o meu pé do barco e coloco na água para caminhar sobre as águas, é ali que vai me sustentar. Quando eu estiver na cova dos leões, o que me sustenta é a intimidade com Deus. Não é o quanto que eu sei, é o quanto que eu vivo com Ele. Não é o quanto que eu já li, quantos cursos eu já fiz, quantos podcasts eu já escutei, quantas mensagens eu já vi hoje ou essa semana no Instagram, no YouTube. Não é isso que muda a minha vida. Se eu não colocar os meus pés, meus joelhos no chão, não orar, não clamar pela minha vida, da minha família e da minha casa, enquanto eu não tiver uma intimidade real com o Pai, a nossa vida não muda. A nossa vida não muda.
Nós precisamos entender que uma vida real com Deus não é uma vida de ir na igreja. Isso faz parte, o ir na igreja, o ter comunhão faz parte, mas não é o todo, não é o fim. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permanecer na videira. O ramo só dá fruto se ele permanece, se ele está inserido na videira. Não é o quanto eu sei sobre a videira. Se eu falar para vocês aqui a respeito dessa água, olha, vou ensinar vocês, a água é incolor, a água é inodora, a água é insípida. Olha só, vocês estão aprendendo sobre a água, muito bem. Mataram a sede de vocês? Aprender sobre a água mata a sede de vocês? O que mata a sede? Beber a água mata a sede. Conhecer a água não mata a sede. Conhecer a palavra não mata a sede. O que mata a nossa sede é provar dessa água. É viver dessa água. Jesus disse, se você beber dessa água, nunca mais voltará a ter sede. Isso é o que faz diferença. Se eu aqui vier para vocês e dizer a respeito de uma receita de bolo, vocês vão conseguir comer o bolo se eu falar a receita? Não, vocês vão ter que fazer o bolo. Não adianta ensinar como se faz se vocês não fizerem o bolo. Não adianta eu falar da água se vocês não beberem. Isso é que faz a diferença. Muitas pessoas estão só na primeira fase. Eu só escuto, eu só aprendo, eu só sei. Sabe tudo. E o resto? E o praticar? E o ter a intimidade com Deus é isso que vai mudar a nossa vida. Por isso que muitas pessoas entram em igreja, saem de igreja e voltam para o mundo. Porque na verdade nunca bebeu da água, só conheceu a água. Conhecer que existe um Deus não é a mesma coisa do que viver com Deus e ter Ele como Pai. Nós precisamos ter atitudes que mudam a nossa vida. Nós precisamos sair do saber e ir para o viver com Deus. Saber de Deus é uma coisa, viver com Deus é outra. É um nível mais elevado de vida que nós devemos ter como cristãos. Será que nós falamos de Deus ou nós falamos com Deus? Cuidado, meus irmãos, para não ser cheios de conhecimento, de palavra, de versículo, de história, Tem muita gente que vem e fala assim, porque não sei o que, porque o versículo, porque Deus, porque a história, porque isso, porque aquilo. Vamos colocar mais o nosso joelho no chão. Talvez seja isso que estejamos precisando. Porque nós precisamos mais é de Deus. Mais é de vida com Deus. Mais de intimidade com Deus, porque o dia mau vai bater na porta. Somos todos maduros. Tenho certeza que você já deve ter passado por vários dias maus. Dias que talvez você não queria nem sair da tua cama, nem dizer assim, esse dia nem precisava ter existido. Quantos dias já aconteceu isso? E não é o quanto de versículo tu sabe da Bíblia que vai te livrar da cova dos leões. É o quanto de tempo tu gastou na presença de Deus. Às vezes, o leão nos devora. Porque estamos cheios de nós, da doutrina, da palavra. Estamos tão cheios. Mas ao mesmo tempo tão vazios. Tão vazios. Porque no dia mau parece que nada nos sustenta. Parece que a nossa vida vai assim, entre os nossos dedos e cai. E a gente não tem força. Porque a gente olha para trás e vê, oh, meu Deus, tanto tempo que eu já tive com Deus e parece que nesse dia, parece que nada valeu a pena, parece que tudo que eu vivi, cadê tudo que eu vivi? Mas às vezes nós estamos vivendo uma vida de engano. Às vezes é 5, 10, 15, 20, 30 anos numa vida de engano. Porque nós estamos sendo somente ouvintes.